Oi meninas, tudo bem? Bom, meu nome é Luciana, eu sou bióloga e eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre autoamor, sobre autocuidado, como cuidar da gente, como nos colocar em primeiro lugar. Qual é a minha relação com isso? Eu já estive num processo de doença, né? Eu fiquei com obesidade, eu tive 105 quilos, estresse, ansiedade, me abandonei para cuidar de trabalho, filhos, casa, marido, família. E nesse processo eu me deixei de lado. E quando eu decidi que eu iria retomar a minha vida, eu comecei a buscar formas para que eu emagrecesse. Eu eliminei 33 quilos. E não é só uma questão de emagrecimento, é uma questão de empoderamento, porque aí a gente aprende o poder do não, o poder de se colocar em primeiro lugar acima de qualquer coisa e voltar a ser o meu grande amor, meu primeiro amor. E eu passei a cuidar do meu templo, do templo de Deus. Porque o nosso corpo é templo de Deus. E quando a gente se abandona, quando a gente deixa tudo para lá e coloca todo mundo em primeiro lugar, a gente não agrada a Ele e nem ao nosso coração. E eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, né? Eu trabalho com mulheres para justamente a gente conseguir organizar a nossa vida, mudar hábitos emocionais, hábitos alimentares, né? E é muito fácil. E às vezes a gente acha que vai ser uma coisa tão difícil, mas é tão gostoso quando a gente começa a cuidar da gente, quando a gente começa a cuidar do nosso corpo e a gente aprende que emagrecer não é tão trabalhoso, cuidar da nossa alimentação não é tão trabalhosa, é só uma questão de organização. Então, como a gente vai passar por esse processo de autoamor, eu vim trazer algumas sugestões para vocês. Bom, a primeira sugestão que eu quero dar para vocês mudarem os hábitos, que isso vai te fazer um bem danado, é tomar água. Por que água, Lu? Água é fonte de vida. A água é essencial. 70% das nossas células são compostas por água. Nossos músculos precisam de água. E tudo no nosso corpo precisa de água. Nosso metabolismo precisa de água. Muitas pessoas me mandam um direct pelo Instagram. Meu Instagram é Luciana_Castanha. E lá as pessoas me pedem: Lu, me passa um chá que acelera o metabolismo, me passa um medicamento, um fitoterápico, coisa de bruxinha, de bióloga, né? Aí eu falo: água. Água é o maior e, em primeiro lugar, o maior acelerador de metabolismo. Então não tem como a gente não purificar o nosso corpo se a gente não tomar água. Como que a gente trabalha com as dinâmicas de divisões? Você pode pegar 30 ml em regiões frias vezes o seu peso. Aí vai dar a quantidade de água que você tem que tomar. Aí você precisa tomar 45 ml se você morar onde eu moro, num lugar quente, eu moro no Mato Grosso, olha só. Então, a gente acaba não se tocando disso. E por que por aquilo? Porque cada pessoa tem o seu peso, tem a sua identidade biológica, então você precisa calcular para você. Então, 45 ml vezes o peso aqui em regiões como a minha, que é muito quente. E se você vai treinar num lugar como Mato Grosso, né? Eu tô em Barra do Bugres, no Mato Grosso. Eu vou fazer um exercício físico, eu vou caminhar, eu vou treinar na academia, eu vou andar de bicicleta. Eu tenho que subir para 50, porque aqui é muito quente, a gente sua muito, a gente perde muita água. Olha só. E se for um dia que eu vou treinar musculação, membros inferiores, que é aquele treino forte, se você treina, você sabe do que eu tô falando, você precisa aumentar para 60. Então, água é a primeira coisa. Beba água, água pura, água saborizada, chá sem açúcar, tudo conta. Só não pode ficar adoçando, colocando açúcar, que é altamente inflamatório, tá? Poder a gente pode tudo, a gente só não pode tudo o tempo todo. Então, primeira dica que eu quero dar para vocês, para esse processo que vocês estão de autocuidado, de autoconhecimento, é começar a se amar, se tocar, sabe? E colocar este líquido incrível que é fonte de vida para você. Então, bora lá continuar. Além da água, outra coisa incrível que eu quero sugerir para vocês, para mudar o estilo de vida de vocês, para vocês aprenderem que não é difícil a gente mudar os nossos hábitos alimentares e a gente ter
né? Não estou falando só de emagrecimento, mas a gente ter qualidade de vida, né? A gente ter a melhoria da nossa saúde, como eu disse para vocês, eu estava acima do meu peso e isso me trouxe doenças como hipertensão, neuralgia crônica e tudo isso ficou sob controle depois que eu consegui emagrecer. Levou tempo? Levei 3 anos para emagrecer 33 quilos, mas eu estou super bem, já estou no peso desde 2018 e vou continuar, porque eu continuo cuidando do meu tempo, eu continuo com muito amor por mim e eu sempre me coloco em primeiro lugar. Primeiro eu, então depois eu vou cuidar dos outros. Como eu cuido das compras de casa, essa é a próxima sugestão que eu quero para vocês mudarem os hábitos de vocês relacionados à alimentação. Vai no mercado. Produtos industrializados são altamente inflamatórios, então eu quero te propor que nesse processo agora, que a gente vai fazer juntas aqui nesse curso que vocês estão comigo, como bônus e com a Raquel, de cuidar de vocês, se colocar em primeiro lugar, é ter um carrinho, olha, vocês vão no mercado e vão lembrar da Luluzinha, a Lu falou isso, 8 alimentos que Deus nos deu, 8 alimentos e só 2 industrializados. Olha só, você vai comprar fruta, legumes, verduras, arroz, feijão, carne, né? E você vai comprar 8 itens naturais, aquilo que Deus fez. Aquele que os homens colocaram a mão e transformaram, tipo uma farinha de trigo e um açúcar, aí são os 2 da sua cota, mas você tem que encher seu carrinho de produtos naturais. Eu sei que às vezes a gente fica com essa coisa da correria, que a gente não tem tempo e a gente tem a crença de que esses produtos vão facilitar para nós. Não, esses produtos inflamam seu fígado, inflamam seu corpo. Eu, como bióloga, te garanto que não há nada mais inflamatório do que os produtos químicos que eles colocam dentro dos produtos industrializados. É comprovado que o açúcar ele vai muito um produto químico, inclusive pesados, para poder clareá-lo. E açúcar é sempre açúcar, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar é açúcar. Né? Então, a gente começar a trabalhar para evitar esses industrializados. Lu, como que eu vou adoçar? Adoça com mel, adoça com banana, adoça com uva passas, com ameixa, faz um bolo de maçã que vai adoçar. Né? Você vai fazer um suco, coloca maçã no suco para você ver o tanto que adoça. Mas é só o quê? É só sugestões para que você consiga, né? Até porque a gente tem um tempo pequeno aqui juntas, para que não fique muito longo, mas realmente vocês consigam entender que dá para mexer. Então, o que eu quero que você mude? Que você mude os hábitos que judiam de você. Esses produtos químicos, eles mexem muito com as nossas emoções, né? O nosso corpo diz muito, a nossa pele. Se a gente está inflamado, a gente fica depressiva, a gente fica triste, a gente fica sem energia. Então, o que eu quero proporcionar para vocês é uma história de sucesso para que vocês consigam ter este relacionamento melhor com o corpo de vocês. Tá bom? Então, desinflamar o corpo com comida de verdade. É assim que a gente faz. O que a gente vai fazer agora, já que a gente vai beber água, a gente vai começar a melhorar o nosso carrinho do mercado, a gente vai se libertar da preguiça de comprar pizza pronta, de comprar comida pronta e vai começar a fazer comida de verdade. E você vai conversar com a sua família, com as pessoas que trabalham com você, com os amigos, com o marido, filhos, sobrinhos, pai, mãe, as pessoas que você se relaciona. A gente se relaciona, o ser humano é movido à relação. Conversar o quê, Lulu? Vocês vão falar, olha gente, é o seguinte, eu estou num processo de mudança de estilo de vida. Agora eu sou uma nova mulher, eu quero equilíbrio, eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero ficar uma mulher zen. E não dá para deixar de ter autocuidado sem cuidar do meu corpício. Então eu vou fazer uma mudança de estilo de vida. Nós não vamos deixar de comer nada se nós não tivermos intolerância, mas nós vamos ter novas regras nessa casa. As pessoas vão ficar meio assim, assim, gente, é o seguinte, eu não consigo sem vocês. Eu decidi que eu quero mudar meu estilo de vida. Então eu quero me cuidar mais, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero experimentar roupas novas, eu quero estar de bem com o meu corpo, com minha autoestima na frente do espelho. Então, vocês, como me amam, vão me ajudar. Por que eu falo isso? Que a gente tem que conversar com a família e com os amigos, para que as pessoas entendam que você não vai fazer um processo de dieta. Eu não estou aqui propondo isso e a gente não trabalha com isso. Eu estou dizendo para você
pro alto amor, aquela coisa de cuidar de você. Então, seu estômago vai estar bem, seu intestino, tudo vai melhorar, sua pele, seu cabelo, sua unha. Por quê? Porque você está se cuidando, porque você está comendo comida de verdade. E acredite, o que Deus nos deu não faz mal. Agora, o que o homem põe a mão, isso é bíblico, presta atenção. Então, o que eu quero que você faça a partir de hoje? Você tome água, você vá ao mercado pensando em ser uma pessoa mais natural e você vai conversar com a família, vai falar sobre as suas emoções, vai falar que essas coisas são importantes e sem eles você não vai conseguir ser uma nova mulher, uma pessoa mais feliz, mais plena e mais completa. Viu? Bom, aí você já foi no mercado, você já fez tudo isso que eu te falei, né? Bebe muita água, tá cuidando de você. Aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a fazer boas escolhas, escolhas naturais. Coma mais produtos naturais, descasque mais e desembale menos. Isso aí é uma frase que você não pode esquecer, porque não dá para desinflamar o seu corpo se você não comer comida de verdade. E água. Aí você conversou com a sua família, deixou tudo às claras, aí você vira pra mim e fala, Lu, tudo bem, eu vou começar a comer comida de verdade, mas como que eu monto isso aí? Eu vou ensinar você. Bom, esse aqui é um prato, tá? Quero mostrar meu pratinho pra vocês. O que tá escrito aqui? Carboidratos, que eu vou explicar o que é, proteínas, frutas, legumes e verduras. O que é um carboidrato? Tudo que ainda é um vegetal ou que já foi um vegetal e foi transformado. Como assim, Lu? Arroz não é um vegetal? Tirou lá o grãozinho? Feijão, grão, né? Macarrão, transformado. É o trigo transformado. Consegue entender? Então, carboidrato é isso. A parte de 50% do seu prato, frutas, legumes e verduras são suas fontes de fibra, sais minerais e vitaminas. Olha que interessante. Esse aqui te dá muita saciedade, vai te deixar com a pele mais bonita, né? Então, se você vai estar tomando água, vai comer isso aqui tudo, vai desinflamar seu corpo. Essas aqui são antioxidantes, são elas que nos rejuvenescem. Por isso que quem come muito trigo, muita carne, muita cerveja, muita bebida alcoólica, muito industrializado, fica envelhecido. Porque o corpo não foi feito para comer isso. Ele foi feito para comer isso aqui e isso aqui. Proteínas e gordura boa, tá? Como assim, Lu? Como que eu vou montar isso? Que história é essa que você está inventando? Esse é um prato que tem 50% de frutas, legumes e verduras de todas as cores. Quanto mais colorido, melhor. Os grãos, aqui poderia ter um pedaço de pão, poderia, mas pão não é comida de verdade, né? Mas vamos pensar em comida que Deus nos deu. Arroz, feijão, né? E aí você põe um pedaço de carne. Então, 50% do seu prato vai ser frutas, legumes e verduras, então fontes de fibras e sais minerais. Carboidratos, não importa se você quer um macarrão ou se você quer um cuscuz, né? Não tem problema, milho é um grão, é um carboidrato, é um vegetal. Carne é fonte de proteína, gordura, vitaminas, sais minerais. A maioria das pessoas come muito pouco ou quase nada de carne. E é a melhor fonte de proteína e mais biodisponível. Beleza, em alguns vegetais tem proteína? Tem, só que a quantidade é bem pequena. Então a gente tem sempre que prestar atenção. Se você não come carne, você precisa fazer uns cálculos, porque senão você tem que repor. Porque normalmente as pessoas não conseguem tirar sem ter um controle só dos vegetais. Tem que comer muito mais vegetal, porque eles estão menos biodisponível, menos quantidade, tá bom? No arroz e no feijão, ai gente, arroz e feijão, tem gente que fala assim, ai, pra emagrecer tem que parar de comer arroz. Arroz e feijão, eles são excelentes. Por quê? Os dois juntos tem os 22 aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, um casamento, perfeito. Vai lá, come seu arrozinho com feijão no seu espaço de 25% do prato. 25% do prato você põe carne ou outra fonte de proteína e 50% frutas, legumes e verduras. Olha que prato perfeito. Tenho certeza que você vai conseguir montar na sua casa, não vai? Qualquer coisa você manda um direct, coloca lá, Lu, me explica esse negócio direito. Vamos falar de lanches e café da manhã, porque esse prato que eu te mostrei, ele serve para almoço, para janta
Então você pode ir num casamento, você pode ir numa festa, nós vamos voltar a ter esses eventos, em qualquer lugar, um buffet, né, self-service, você vai olhar o buffet e você fala assim, eu vou escolher 50% do meu prato, frutas, legumes e verduras, 25% vai ser esse, pode ser uma farofa, aquele mito de que você não pode comer batata com arroz, você não pode comer farofa, não, pode, seu corpo não tem uma separação lá, né, vamos separar porque agora ela vai comer tal coisa, não, ele não entende isso, esse negócio que não pode comer carboidrato à noite, isso é tudo mito. A gente vai envelhecendo e a gente vai ter que usar algumas estratégias para dar uma segurada aí para ficar com o corpício legal. Mas isso é outro assunto, de um outro momento a gente conversa. Então, almoço e janta, 50% de frutas, legumes e verduras, 25% de carboidratos e 25% de fontes de proteína e gordura. Olha, eu quero montar um café da manhã. Lu, o que precisa ter no meu café da manhã? Eu tô vendo bacon aí, Lu. Tô vendo ovo, tem pão. Sim. O que você vai fazer nos seus lanches, né? Pode ser uma panqueca, porque é uma fonte de carboidrato, porque ela vai o trigo, ou uma panqueca de aveia, uma panqueca de tapioca, né? Aí você tem uma gordura, pode ser um bacon, pode ser um abacate, ou pode ser o próprio ovo, que tem a gema do ovo, que é fonte de proteína e de gordura, a clara de proteína e outros minerais e outras vitaminas. Mas o que eu quero que você aprenda? E jamais se esqueça, porque você não vai ter mais dificuldade para arrumar e você fazer sua dieta, porque dieta é aquilo que você come em 24 horas. Fibras. Então, se você vai tomar um café da manhã, coloca um mamão, coloca chia, coloca uma aveia, coloca um abacate. Ou fala mamão, mas pode ser qualquer fruta. Coloca fruta, legumes, o que você quiser, tá? Verduras, mas tem que ter fibra. É muito importante que as suas 4, 5 ou 6 refeições tenha fibra, sempre, tá? E aí tenha frutas, legumes e verduras, você pode escolher, você pode fazer alguma coisa. Tenha fonte de carboidrato e fonte de proteína. Ué, Lu, mas é a mesma coisa que você falou do almoço e da janta? Exatamente. As pessoas aqui complicam. A comida não é difícil de montar. A gente aqui fica achando que tem que ser uma coisa mirabolante, uma tabela, uma lista. E a gente fica, o quê? A gente enjoa daquilo e não faz, né? Por exemplo, você vai comer um lanchinho, vai tomar um café da manhã. Tem que ter fonte de proteína, gordura, né? Desde que todas as suas refeições você tenha proteína, fibras, tá ótimo. Mas aí você pode colocar e deve colocar carboidrato. Por quê? O seu cérebro não armazena energia. E sabe qual é a fonte de energia dele? Carboidrato. Por isso que pessoas que fazem dietas malucas e cortam carboidrato ficam com dor de cabeça, mau hálito, mau humor. Uma pessoa que corta carboidrato fica parecendo uma capivara raivosa, ó, pá, quer matar todo mundo, né? Uma tigresa. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você tenha conhecimento, porque eu acredito que conhecimento é empoderador, tá bom? Então você pode montar em qualquer momento as suas refeições. Então, o café da manhã, os 2 lanches que você venha fazer à tarde ou um lanche de manhã, ele tem que ser uma mini refeição. Então, ele não pode ser só um pão, só um biscoito, só uma bolacha. Uma bolacha de maisena, uma bolacha de água e sal. A mídia, o marketing, a propaganda, eles fazem como se aquilo fosse uma coisa saudável. Lembra daquela propaganda? Troque um bifinho por esse aqui, vale por um bifinho? Gente, as mães acreditavam que aquilo era saudável, um produto químico, industrializado. Nem era um iogurte feito por ela, saudável, do leite da vaca, do produtor. Não, é industrializado, cheio de estabilizante, conservante, corante, que inflama o fígado daquela criança. E muitas mães deixavam de dar comida natural para ficar dando potinhos, dando coisinhas, né? Então, você vai aprender hoje, com esta aula, como montar os seus lanches. Então, você vai fazer um omelete, você vai pegar um pão, uma torrada e você vai pegar frutas. Olha que café da manhã perfeito, pode ser um lanche da tarde. Outra opção de lanche ou de café da manhã, você pode cozinhar a batata, amassar, coloca um recheio lá de frango desfiado com queijinho, fecha, põe naquela, não tem a air fry, que são as fritadeiras elétricas sem óleo? Põe lá para assar, ou então você põe no forno, ou você põe no micro-ondas, ou você põe no outro forno convencional, né, forno elétrico, para assar. Então, evitar a fritura. Ah, você quer fazer de mandioca? Faz com mandioca. Você quer fazer com batata doce? Faz com batata doce. Deixa lá pronto, deixa congelado.
faz rapidinho na frigideira, tosta lá na frigideira. Então são várias opções, mas eu quero que você tenha fibras, pode vir das frutas, legumes, verduras, né? Tenha proteína, a melhor fonte são das carnes, então você pode fazer um hambúrguer caseiro com patinho, você pode ter carne moída, você pode colocar, né? Quem não é intolerante a queijo pode colocar um queijo. E fontes de carboidrato. Como eu disse, carboidrato é importante para músculo, para pele, né? Para você ficar na construção muscular, para você ficar mais bonitinho. Ó, eu vou fazer 47 anos, olha que moquinho. Porque eu treino, porque eu me alimento bem, porque eu me amo, porque eu me cuido, né? E você vai ter o que com essas proteínas que eu tô dizendo que você precisa comer em todas as refeições. Mas por que, Lu, que eu tenho que comer proteína em todas as refeições? Para a gente poder ter as construções celulares. As proteínas são as nossas construtoras. São elas que nos auxiliam no processo, né, de regeneração, cicatrização, produção de cabelo. Você já viu a pessoa que está fazendo dieta restritiva? Ela cai cabelo, fica com a unha mega fraca, parecendo um papelzinho, fica com a pele envelhecida. Por quê? Porque ela não está se nutrindo. Então, colocar essas coisas nessa quantidade desse gráfico vai ajudar você a se nutrir, tá bom? E a gordura, Lu, para que serve a gordura? A gordura, para nós que queremos hormônios, testosterona, estrogênio, FSH, todos os hormônios do mundo, a gente quer GH, a gente quer ficar linda e poderosa, né? Até a gente ir dessa para melhor. Então a gente precisa sim comer gordura, mas gordura boa, não tô falando daquela gordura, aquela fritura, tô falando de gordura saudável. Então evitar óleos de soja, óleo de milho, óleo de canola são altamente inflamatórios. Então se você souber a procedência, vai para uma banha de porco, um olhinho, né, azeite de oliva, você pode usar uma manteiga, né, que você pode fazer. Lá no meu Instagram tem umas receitinhas bem legais. E o que você pode e deve comer? Gema de ovo. Ah, eu não gosto de ovo. Você pode comer abacate. Não gosto de abacate. Então, na carne já tem gordura. Tá ótimo. Se você conseguir comer a gordura da carne, já tá passando de bom. Mas é muito importante que você não restrinja muito. Eu sei que na década de 80, 90, veio sempre aquele mito da gordura, né? E acabou que as pessoas começaram a ter a base alimentar dela no Brasil de carboidrato industrializado, refinado, que é a pior tranqueira que tem. Porque junto com ele vem um monte de outras coisas, né? Se você começar a ler os rótulos, que eu quero ensinar você uma coisa muito importante, que é ler os ingredientes, você vai mudar completamente a sua rotina, completamente a sua alimentação, vai desinflamar seu corpo e vai ficar muito bem, tá bom? Então, esse prato, como montar o meu prato, como cuidar do meu corpo, é uma coisa incrível que vai te libertar, vai te dar tanta ideia quando você começar, nossa, mas eu posso comer carboidrato, eu posso comer proteína, eu devo comer carboidrato, eu devo comer proteína, eu devo comer gordura, eu devo comer fibras, e você vai conseguir num processo, né, alimentar, você consegue melhorar a sua autoestima, você consegue melhorar a sua disposição, sua energia. Então, são coisas que a gente precisa começar a entender que não é difícil, né? A gente pode fazer pequenas trocas, grandes resultados. Eu fiz assim, foi assim comigo e é assim que eu quero que você faça. Que você passe a tomar água, que você passe a comer frutas, legumes e verduras, que você coma arroz com feijão, carne, né? Para você ter o seu corpo nutrido. Lu, mas eu tenho uma pressa, eu não tenho tempo. Você pode tirar 2 horas da sua semana e montar, deixar pré-pronto. Não estou falando nem de marmita, porque nem todo mundo gosta. Estou falando de, por exemplo, você chegou do mercado, já abre o pacote de frango e já deixa ele temperado. Quando você chegar na correria, já vai estar lá. Num sábado você faz hambúrguer caseiro, você deixa as coisas fáceis, deixa planejado, deixa a coxinha pronta, né? Deixa a mandioca cozida mesmo congelada, batata cozida congelada, você pode deixar frango desfiado em quantidade, sempre a carne numa média, não sei o seu tamanho, sua altura, mas a média é 100 gramas de carne. Cada 100 gramas de carne vai ter em média 22 gramas de proteína. Então você pode deixar peixes pré-prontos, você pode deixar temperado, né? Você pode comprar um filé e empanar ele com queijo parmesão e aveia, por exemplo, ao invés de passar em ovo, passar em farinha de rosca, que vem do trigo, né? Então você pode fazer algumas mudanças e você vai ver que é possível, que você não vai precisar mudar muita coisa. Você precisa só mexer nos seus armários,
a sua geladeira e tirar os industrializados e colocar comida de verdade. Então, descasque mais, desembale menos. De cada 10 itens, 8 tem que ser natural. A cada momento, você controlar a quantidade que você bebe de água. As pessoas falam, Lu, eu bebo muita água. Mas será que a pessoa bebe mesmo? Você calculou quanto você bebe? Então, são pequenas mudanças. Então, a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, né? Olha a confiança que a gente recebeu. Nós recebemos a vida, nós temos essa necessidade, né? Então, o que a gente precisa? Entender que eu vou mudar pequenos hábitos aos poucos. O problema maior é que a gente tem um imediatismo, a gente quer que tudo aconteça de uma hora para outra. Eu, por exemplo, engordei 33 quilos em 3 anos e meio. Eu levei, na verdade, 5 anos, porque os 2 primeiros anos eu não mudava os hábitos alimentares. Eu treinava, fazia exercício físico, mas eu falava, eu tô fazendo exercício físico porque eu quero comer. Eu ainda gosto de comer pra caramba e como muito, mas hoje eu sei que eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar do meu corpo. E esse é outro assunto que eu quero falar com você. Hoje eu faço faculdade de educação física, sou apaixonada pela biologia e faço educação física, porque eu tenho muitas dores e eu quero trabalhar com mulheres para amenizar as dores. Dores da fibromialgia, coluna. E o que acontece? Sem o exercício físico, você não tem a produção rotineira de alguns hormônios, seu corpo acaba ficando inflamado, né? Quando você se alimenta, o seu corpo ele produz 3 a 4 hormônios. Quando você faz um jejum, tipo jejum noturno, não precisa nem ser aquele protocolo de jejum intermitente, mas o jejum fisiológico, que é aquele que você janta lá pelas 19 e vai tomar café da manhã às 7 da manhã do outro dia. Essas 12 horas, seu corpo vai produzir ali 4, às vezes 5, 3 hormônios, dependendo de como está aí a sua parte hormonal, sua parte de glândulas, se elas estão atrofiadas, né? A lei do uso e desuso. Mas tem uma coisa que estimula tanto hormônio que chama-se exercício físico. Nosso corpo, nossas células, né? Elas estão ainda como se estivesse na época das cavernas. Por incrível que pareça, essa história não é lorota. E, infelizmente, com a nossa modernidade, a gente tem acesso a comida farta. A gente vai no mercado, glória a Deus, olha que oportunidade que a gente tem. Nós estamos muito melhores. A gente consegue encher o carrinho, vai no mercado, come, enche a geladeira. Só que o nosso corpo, ele precisa... vai levar muitos anos, eu acho que isso nem vai acontecer, porque é uma questão genética, está dentro do nosso código genético, é um instinto, é como aquele gatinho que já nasce sabendo o que ele tem que fazer, o cachorro, é a mesma coisa. Então, o que acontece com o nosso corpo? Ele precisa gastar energia. E o que aconteceu? Nós modernizamos, temos ônibus, metrô, moto, carro, controle remoto, controle do ar, né? Que eu tô aqui, que tá um calor danado, eu ligo o ar-condicionado, eu não tenho mais que tirar água do poço. Lu, mas eu limpo a minha casa, eu faço as coisas. Isso é atividade física. Isso aí o seu músculo foi feito para fazer. O que ele quer que você... Ele acha que você vai fazer. Ele acha que você vai passar fome, que você vai passar necessidade. Então ele guarda. Ele tem uma estratégia de ir armazenando. E para que você ative seus hormônios, você precisa fazer exercício físico. Lu do céu, que você está falando para mim, eu não tenho tempo. Hoje tem comprovações por artigos científicos, inclusive pesquisas da USP, de universidades até do Brasil, sobre treinos mais curtos, como o HIIT, que 12 minutos de treino você consegue fazer o que? Ativar esses hormônios, porque você joga a sua intensidade, né, respiratória, você fica tendo que ventilar, ele fica acreditando que você está caçando, então você está atrás de um animal, ou você é a caça, então, é isso que o seu corpo entende. Infelizmente, ele não se modernizou conforme nossos mercados, nosso iFood, né? Nossos pede isso, pede aquilo, entrega pizza, entrega não sei o quê. Então, a gente precisa muito. E esses hormônios, eles vão fazer com que a gente tenha mais cálcio nos nossos ossos. Então, ele vai melhorar isso. Principalmente nós, mulheres, que envelhecemos e temos uma tendência, né, à osteopenia, que é a perda de massa óssea. E pode até gerar osteoporose. Nós temos uma tendência de trocar massa magra de uma certa idade, né? Aí depois que a gente entra nos
Então a gente tem essa tendência hormonal de troca, é natural, de massa magra por massa gorda. E aí a gente começa a inflamar, porque celulite, gordura é inflamatória, obesidade é inflamatória, a gente come industrializado, inflama o fígado, aí a gente não entende, não sei por que eu engordei tanto, não é assim? Mas a gente pode se cuidar, pode se amar, né? Não estou falando de corpos magros, corpos atléticos, musculosos, eu estou falando de amor, gostar do seu corpo, gostar da sua imagem. Quando eu estava acima do peso, eu cheguei numa loja para comprar uma calça, e eu sempre usei 38. E eu estava numa calça, eu ia para a zona rural e tal, né? Eu trabalhava no meio ambiente. E eu sentava, aquela calça me apertava, me incomodava. Sabe aquela coisa que você tem que abrir o jeans, né? E aí eu cheguei na loja e falei para a moça, eu vim experimentar. Experimentei uma calça e ela ficou ainda um pouco justa. Eu falei assim, você não tem um modelo mais largo? Modelo mais largo. Ela falou, olha, só se for a 50, porque essa aí é 48. Eu, o quê? Como assim? Ela falou, não, essa aqui que você está experimentando é 48. Eu tenho a 50 dela. Aí eu disse, 50 não. Então a gente precisa tomar decisões de cuidar da gente. E queira ou não queira, não dá para começar um processo de mudança se você não começar por uma mudança de hábito de amar o seu corpo. Não precisa emagrecer tanto, né? Você pode, pelo menos, tentar cuidar da sua saúde. Porque a obesidade é uma doença, a gordura é uma doença, inflama seu corpo. Não estou falando da gordura que a gente come, não estou falando nem dessa, estou falando do nosso, né? A gente fica inflamada, a gente fica com muitas dificuldades, traz muitas doenças. A obesidade, ela é uma doença crônica, ela precisa ser enfrentada e a gente precisa usar isso como princípio da verdade. A gente demora para se ver gorda? Sim, eu não me via gorda. Eu me afoguei no estresse, na ansiedade, em fazer pelos outros, em cuidar do outro, em só dizer sim, eu não tinha o hábito de dizer não, até o momento que eu decidi que eu ia cuidar de mim. Meu momento de me apaixonar por mim. Então, são pequenas mudanças que eu quero que você faça. Eu sei que é um tempo muito curto, né? Um bônus assim tão pequenininho, mas que o maior carinho que a gente pode dar para vocês é realmente entender esse mundo, que é tanta informação equivocada, é tanta confusão, né, que eles querem colocar na nossa cabeça, que a gente fica com aqueles pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos enfraquecedores. Eu não vou atrás disso, isso é muito trabalhoso, nossa, emagrecer demora, emagrecer dá, né? Eu para emagrecer vou ter que ficar sem comer. E na verdade, você não precisa ficar sem comer nada, você não precisa deixar de fazer nada para você emagrecer. Muitas pessoas criam carbofobia, porque tem tanta dieta, tanta falação, que as pessoas esquecem do básico, de comer o que os nossos avós comiam, de fazer a vida que nós somos educados a fazer. Se você já vem de uma família que veio de uma falta de educação alimentar, tudo bem, você pode mudar isso, você deve mudar isso. Porque o que é difícil? Emagrecer não é difícil. Emagrecer é só uma questão de atenção, é trabalhoso porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu, por exemplo, no meu processo de mudança de estilo de vida, porque eu não queria só emagrecer, eu queria mudar o meu estilo de vida, eu queria ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, né? Uma esposa melhor. Eu tive que ir atrás de tudo de novo, porque eu já não me reconhecia mais, eu abria meu armário, era só industrializado. Por quê? Porque eu tinha essa crença da facilidade. Eu tinha essa crença de que eu precisava de tudo aquilo para a minha vida ser mais prática. E na verdade a gente não precisa disso. Né? Então o que a gente precisa? A gente precisa aprender a se amar, a se cuidar, passar um creme. Quantas pessoas ficam o dia inteiro de pijama? Né? Quantas pessoas deixam de organizar as próprias comidas por preguiça? Eu, no meu processo, eu tive que abrir mão da preguiça. Eu abri mão sim, porque eu tinha preguiça de cozinhar e eu tinha uma crença de que eu era incapaz de fazer alguma coisa gostosa. Hoje, quando eu faço um ovo, você precisa ver a alegria, porque eu faço um ovo muito bonito. Quem tiver a oportunidade, entra no meu Instagram, eu faço um ovo caprichado. Pouquíssimas pessoas fazem ovo tão bonito quanto os meus. Por quê? Porque eu fui me especializar.
Eu não queria só emagrecer, eu queria mudar meu estilo de vida. Eu odiava ovo, eu detestava ovo, não suportava comer ovo, não suportava o cheiro do ovo. Aí eu comecei a ver os princípios, o que, que ele tinha, nutrientes. Gente, o ovo vai gerar uma vida, ele tem tudo o que uma vida precisa. Lógico que eu não como só ovo, né? Eu como outras opções de proteína, de gordura, de carboidrato, como eu te falei. Mas o que que isso gerou para mim? Gerou uma satisfação tão grande por eu ter conseguido. Demorou? Claro que demorou. E eu mudei os hábitos. Eu não voltei a fazer o que eu fazia. Eu tomava Coca-Cola praticamente todos os dias. Eu não tomava café da manhã. Quando dava 9 horas da manhã que eu tinha fome, eu ia lá e comia uma coxinha com uma Coca-Cola. Eu tive que mudar os meus hábitos. Hoje eu sento, faço uma mesa bonita, coloco um enfeite de flor, coloco lá, toda bonitona, porque essa é a intenção, é a gente cuidar da gente, amor pra nós. Eu ouço muito aquela frase, dia do lixo. Pelo amor de Deus, meu corpo, meu templo, ele não é um cesto de lixo, não vai entrar lixo aqui em mim, jamais. Poder a gente pode tudo. Como meu ovinho de Páscoa, comi lá meu ovinho de Páscoa, quero comer tal coisa, eu vou comer tal coisa, mas eu tenho na minha rotina uma alimentação limpa, uma alimentação que Deus me deu e não que o homem colocou a mão. Sim, eu cortei muita coisa da minha vida, refrigerante, porque não me acrescenta nada. Muito pelo contrário, o açúcar me dava a tal da dor da neuralgia crônica. Era uma dor desse lado aqui que parecia que a minha cabeça estava sendo arrancada por um anzol, sei lá, sabe, uma âncora, e parecia que estava rasgando assim. Não sei se você já assistiu, tem um filme que é o do Homem-Aranha, que uma massa estranha, né, do extraterrestre vem e pega ele assim, então quando ele abre, assim, eu senti aquilo, uma dor que foi confundida com neuralgia do trigêmeo. Quando eu fui no neurologista, fiz todos os exames, o médico falou assim, minha filha, você já pensou que pode ser uma intolerância? Eu falei, ok, o que que é? Ele falou, vamos testar, vamos tirar o açúcar? Aí ele me deu uma lista de dezenas de nomes de açúcar, tá? Açúcar só não chama açúcar. Tem lá naquela embalagem, tem maltitol, maltodextrina, uma imensidão. Sacarose, glicose invertida, uma lista imensa. Ele falou, vamos tirar o açúcar para testar. Eu falei, tudo bem. Desci, tinha um café na parte de baixo da clínica do médico. Eu pedi um café expresso e tomei sem açúcar. Horrível, amargo. Mas a gente tomava tanta coisa amarga, né? É igual tem uma brincadeira aí na internet sobre, não toma café sem açúcar, mas toma gin, toma não sei o quê, toma cerveja, toma uísque, tudo amargo, né? Mas são decisões. E eu tirei o açúcar, eu não tenho dores de cabeça. Se eu como alguma coisa com açúcar, qualquer tipo de açúcar, sacarose, maltitol, maltodextrina, me dá uma dor imensa na cabeça. Eu sobrevivo? Claro, eu adoço com frutas. Hoje eu fiz uma sobremesa, né, pro meu lanchinho da tarde deliciosa. E a gente vai aprendendo a lidar. Então não é uma questão do que você come, né? É sim a quantidade que você come. E você só retira da sua alimentação se aquilo te dá gases, se aquilo te dá dor, né? O trigo, por exemplo, eu fico parecendo um baiacu, me dá gases, eu fico extremamente ressecada, que eu tenho intolerância, mas isso eu tenho desde criança, ao leite e ao trigo. Agora o açúcar foi novidade. Então eu tirei sim o refrigerante, tirei, não me arrependo, não tenho dores, né? Então a gente precisa tomar decisões e mudar esse estilo, passar a se olhar, passar a se enxergar e dizer, eu mereço, sabe? Aquela história, eu mereço comer isso? Não, eu mereço ter o corpo dos meus sonhos, eu mereço ter a imagem que eu quero ter. E naquele meu processo de decisão, lá naquele dia daquela calça, número 50, eu disse, não, 50 não, sabe o que eu fiz? Eu pedi para ela me dar uma calça 38. Ela, como assim uma calça 38? Você não tá servindo nem na 48? Ela ainda foi audaciosa comigo. Eu falei, eu não estou, mas eu vou servir. Eu experimento essa calça toda quinta-feira. É a minha calça mágica, sabe? Aquela coisa do meu termômetro. Porque o que eu fiz durante o meu processo? Eu usava 38, eu passei a comprar uma 40, depois eu comprei uma 42, uma 44, uma 46, 48 e eu ia para os 50. E a gente tem que ter um sinal ali. 1 quilo, sinal verde, eu volto mais rápido. 2 quilos, louco, não dá, sinal laranja. E se for 3 quilos a mais, nossa, sinal vermelho. Põe ambulância, grita, porque a coisa é complicada.
E então o que você precisa? Você precisa ter controle da sua vida, das suas decisões. Né? Eu merecia ser a mulher que eu desejava. E é isso que eu quero que você faça. Você merece ser quem você quiser. Não deixe ninguém, não deixe que os outros decidam pra você. Você tá magra demais, você tá gorda demais, você tá não sei o quê. Não, você decide. Você fala, você escolhe. Né? Então, se você consegue ir ao mercado e comprar 10 itens destes, 8 natural, você já está no céu. Você já está cuidando do seu corpo, do templo, da confiança que Deus deu para você. E eu quero que você converse com a sua família, converse com seus colegas de trabalho, com seus amigos. Né? Eu sei que é difícil, mas você precisa pedir ajuda, inclusive nesse processo de autocuidado, autoamor. Tem relação imensa com a comida. Tem relação total. Sabe por quê? Porque quando a gente para de fazer coisas de prazer, como dançar, sair, conversar, fazer um crochê, fazer um tricô, que são os hobbies, as coisas que fazem bem pra gente, a gente acaba indo pra comida. Ai, que prazer. Lógico que é prazeroso comer. E aí você tá feliz, come, tá com raiva, come, tá ansiosa, come, tá brava, come, tá de TPM, come. Então aí a gente acaba engordando, porque come além do que o seu corpo gasta. E não gasta nada, porque a gente fica sentado no trabalho, a gente limpa a casa, faz alguma coisa, mas não vai. Né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se conhecer, passar por um processo de autocuidado, passar para olhar que a sua vida, ela não vai simplesmente, eu vou comer mesmo, a única coisa que eu sei é que eu vou ser caveira pro resto da vida, então agora eu vou comer. Mas as doenças que esse hábito traz. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter uma adaptação. E essa adaptação ela é para o nosso bem. Né? Então, se você já tentou um monte de dietas e desistiu, começa de novo. Ninguém está contando quantas vezes. É o que você se sente. Como que você vai se sentir no seu relacionamento, estando mais magra? Como que vai ser no seu trabalho? A roupa, nossa, no relacionamento a parte de né, aquela coisa de autoconfiança, que a gente vai lá, ó, na hora do rally rola, né? Ou então da gente se cuidar, a gente se amar, a gente se tocar. Uma roupa, eu era louca pra usar novamente biquíni de lacinho. Menina, é bom demais dar conta quando você consegue. Então essa sensação, esse empoderamento, ele é maravilhoso. Então precisa introduzir na sua rotina coisas que gerem isso, gerem esse bem-estar. Então né, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde é importante para você, você precisa dar atenção. Dar atenção a essas estratégias alimentares, a tomar água, né, a cuidar de você, a fazer exercício físico. Não ficar beliscando o dia inteiro, né, fazer as refeições corretas, tá com fome, vai lá e come. Porque a pessoa fica o dia todo no trabalho, não come nada, e quando chega à noite está querendo comer o reboco da parede. Isso são hábitos que você precisa mudar. Então, mudando essa sua rotina alimentar, exercícios físicos, né? O olhar para o alimento como uma coisa benéfica e não maléfica, né? Lógico que os industrializados você evita ao máximo, deixa para raramente, uma refeição numa semana, 2 no máximo, e aí você consegue melhorar tudo na sua vida. Você vai ficar mais feliz, mais disposta, mais alegre, né? E isso é o principal, que a gente entenda que eu preciso sim me aceitar. Lógico, todo mundo precisa se aceitar, mas o que a gente precisa mesmo é se amar muito, se cuidar muito. E eu tenho certeza que comendo comida de verdade, comida que Deus te deu 5, 6 vezes ao dia, não chegando em casa parecendo que você vai comer até o reboco da parede, eu tenho certeza absoluta, que você vai conseguir olhar de uma maneira diferente para você, para o seu processo, com mais alegria, com mais felicidade. Combinado? Então, mudança de hábito, autoamor, autocuidado. Um beijo. Né? Eu vou ver se eu consigo encaixar aqui um videozinho para você entender como que lê os rótulos, para você ver o tanto de produto químico que eles colocam que inflamam nosso corpo, tá bom? E fica aí, um super beijo, espero que tenha sido bem gratificante para vocês. Qualquer coisa é só me mandar ali no Instagram, Luciana_Castanha, que eu estou à disposição para ajudar vocês no que for possível com a minha vivência e com o meu acompanhamento que já faço há bastante tempo com outras mulheres. É mulheres que elevam mulheres. Beijo!
Bom, eu quero ensinar vocês a fazer o uso dos rótulos, dos ingredientes. Você vê que essa granola está dizendo que ela não tem adição de açúcares, né? Tá vendo? Ele fala que tem açúcar próprio dos ingredientes. Presta bastante atenção no que eu vou te mostrar. Olha só, aveia em flocos, flakes, flocos de arroz, uva passas, óleo de palma, que não é saudável, é altamente inflamatório, que é um óleo vegetal, germe de trigo, flocos de milho, castanha de caju, castanha do Pará, coco, beleza, corante natural de urucum, beleza, cúrcuma, semente de linhaça, tudo bem, marrom, né? Aí vem edulcorantes. Toda vez que você vê esse nome edulcorante é um açúcar. Maltitol e sucralose, tá? Aromatizante artificial, antioxidante lecitina de girassol. Olha os nomes: INS 330, INS 320, produtos químicos, INS 321 e aromatizante. Tudo inflamatório, tá? Além de conter açúcar, óleo de palma e vários produtos químicos inflamatórios. Quando ele não fala que é zero, olha só o que acontece. Olha o tanto de açúcar. Açúcar mascavo invertido. Olha que coisa mais maluca. Extrato de malte. Isso é açúcar. Açúcar mascavo. Açúcar. Tá vendo? Quanta quantidade para justamente viciar, para fazer com que a gente coma mais. Tá vendo? Então você tem um monte de coisa desnecessária, um monte de produto químico, ácido cítrico, BHT, BHA, corantes, né, antioxidantes. Então presta bastante atenção. Sal hipossódico, mas aromatizante. Aí além daquele tanto de açúcar que tem lá em cima, olha o que ele tem aqui. Ele tem maltodextrina, tá vendo? Maltodextrina, tá bem aqui, ó. Maltodextrina. É um açúcar de absorção rápida, inclusive, que causa um aumento da glicose muito rápido. Então, começar a ler rótulos, aprender a ver ingredientes.